Olá a todos, boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, o nosso foco total está na nossa Aula 02, Direito Administrativo, Princípios Administrativos. A ideia aqui é super direta, tá? Nós vamos pegar todo aquele material denso e transformar num bate-papo dinâmico sobre os alicerces, as bases que sustentam a administração pública no Brasil. Pensa bem, todo edifício complexo precisa de uma fundação muito bem construída, né? E é exatamente essas engrenagens que a gente vai desvendar agora. Para a gente não se perder, dá uma olhada rápida no nosso roteiro. A gente começa com o regime jurídico administrativo, depois passa por supremacia e indisponibilidade, o famoso princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade, logo em seguida, publicidade e eficiência, e para fechar com chave de ouro, a evolução para a juridicidade. É um caminho super direto e focado. Então, bora para o nosso primeiro ponto, o regime jurídico administrativo, que é a verdadeira fundação da ação estatal. Mas o que é isso na prática? Bom, esse regime é literalmente a linha divisória que separa as ações do Estado das nossas relações privadas do dia a dia. Pensa que, num contrato civil normal, está todo mundo no mesmo nível, numa relação de igualdade. Mas aqui não. Esse regime dá para o Estado uns poderes extraordinários para ele poder agir em nome da população. Só que tem um detalhe muito importante. Isso não é um cheque em branco de jeito nenhum. Junto com esses superpoderes, vem umas amarras absurdamente rígidas. É tipo você ter um carro com um motor superpotente, mas que obrigatoriamente vem com os freios mais potentes ainda. E é justamente desse equilíbrio meio frágil entre ter muito poder e ter muito dever que a gente entra na seção 2, supremacia e indisponibilidade, a tensão central do direito administrativo. Olha só que interessante essa visão que o renomado autor Celso Antônio Bandeira de Mello traz para a gente. Ele chama isso de binômio ou bipolaridade do direito administrativo. Basicamente, é uma balança perfeita na teoria jurídica. De um lado pesa um poder gigante e do outro pesa uma restrição excepcional do mesmo tamanho, contrabalançando tudo. Colocando isso lado a lado, o contraste fica bem claro. De um lado, a supremacia permite que o Estado atue de cima para baixo, sabe? Ele pode impor obrigações, pode até desapropriar um terreno privado se for para construir um hospital ou uma estrada, tudo para proteger a coletividade. Mas aí, do outro lado, a indisponibilidade entra como um muro de contenção intransponível. O administrador público, seja ele um prefeito ou um ministro, não é dono da rua, não é dono do hospital e muito menos dono do cofre público. Ele atua só como um gestor provisório. É quase como se ele fosse o síndico de um prédio gigantesco. Ele cuida do lugar, mas o prédio definitivamente não é dele. E isso nos leva a uma diferença que a gente precisa ter muito clara, a diferença entre o interesse primário e o secundário. O interesse primário é o objetivo principal de tudo, é melhorar a vida da sociedade entregando saúde, educação, segurança. Já o interesse secundário é só a necessidade interna da própria máquina do Estado, tipo fechar o caixa no azul ou defender o próprio patrimônio num processo. A regra de ouro aqui é imbatível. O interesse primário da sociedade tem que prevalecer sempre. O Estado nunca é um fim em si mesmo, ele é só o instrumento para ajudar a gente. Maravilha! Entendendo essa base fundamental, a gente já pode avançar para a nossa terceira parte, o princípio da legalidade, que é o primeiro pilar constitucional que rege o dia a dia da máquina pública. E aqui a gente tem a clássica sigla LIMPE. Quem estuda a fundo esse tema já conhece de cor, porque ela está lá esculpida no artigo 37 da nossa Constituição. É o melhor macete para não esquecer os princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Absolutamente qualquer órgão público tem que respirar esses 5 princípios o tempo todo. Vamos começar destrinchando o primeiro deles. A legalidade no setor público é uma realidade totalmente diferente da nossa legalidade privada. Para a gente, que é cidadão, a regra é simples. Se a lei não proíbe expressamente, a gente está livre para fazer o que quiser. É a chamada vinculação negativa. Agora, para o administrador público, o cenário se inverte completamente. Ele está meio que algemado à lei. Ele só pode dar um passo se a lei disser expressamente: vá, você está autorizado a fazer isso. Sem uma lei prévia autorizando, o administrador não é absolutamente nada além de um cidadão comum, sem poderes mágicos. Com a legalidade bem dominada, a gente entra no território do comportamento e das condutas na seção 4, impessoalidade e moralidade, tendo a ética e a igualdade como nossos guias. Pensa na impessoalidade como um escudo gigante. É ela que defende a gente do favoritismo e da vaidade na política.
Ela garante, por exemplo, que um concurso público ou uma licitação trate todo mundo com isonomia, com igualdade real. E o mais visível de tudo, proíbe de forma rigorosa que um prefeito, governador ou presidente coloque o próprio nome ou o rosto dele na ambulância nova que a cidade comprou. Aquela obra não é dele, é do Estado, paga com os nossos impostos e nunca pode virar palanque. Imagina a bagunça que seria se cada político pintasse os prédios públicos só com as cores do partido dele? Não faz o menor sentido. E caminhando lado a lado com isso, a gente tem a moralidade administrativa. Tem um detalhe fascinante aqui. Não estamos falando do que aquele servidor acha que é certo ou errado na cabeça dele, na vida particular. Trata-se de um padrão jurídico super objetivo. É uma exigência legal de honestidade e boa-fé no trato com a coisa pública. E sabe por que isso é crucial? Porque às vezes um ato pode até estar certinho no papel, 100% legal, mas se ele for desonesto aos olhos da probidade administrativa, ele é considerado nulo. Quase fechando a nossa sigla mágica do LEO-INPE, chegamos na seção 5, Publicidade e Eficiência, dando foco total na transparência e no desempenho do governo. Bom, a regra de ouro de qualquer democracia é que o poder tem que operar com a luz acesa. A publicidade serve justamente para a gente poder ver, fiscalizar e controlar as ações do governo. Mas, claro, existem algumas barreiras bem cirúrgicas para essa transparência. Se publicar um documento for colocar em risco a segurança do país ou expor demais a intimidade de uma pessoa, aí o sigilo entra temporariamente em cena. Afinal, ninguém quer ver as senhas de segurança nacional estampadas na capa do Diário Oficial, concorda? E a letra E do nosso mnemônico, a eficiência, tem uma história muito particular. Sabia que ela não estava no texto original da Constituição lá em 88? Ela só foi incluída 10 anos depois, em 98, pela Emenda 19. E isso marcou uma virada de chave. Não basta mais o administrador ser só honesto e seguir a lei. Agora, a Constituição exige alta performance. O Estado tem o dever de entregar o melhor resultado possível, gastando o mínimo, com a melhor qualidade. É tentar deixar de ser uma burocracia pesada e virar uma máquina bem lubrificada. Para a gente sair um pouco daquela teoria clássica e olhar para o mundo atual, entramos na nossa última sessão, a evolução para a juridicidade, que é o grande marco moderno do direito administrativo. E aí, a gente se depara com a pergunta que vem redefinindo os tribunais e a própria gestão pública. O que, afinal, é essa tal de juridicidade? Como que aquela ideia antiga e restrita de legalidade se expandiu tanto na prática de hoje? A grande sacada aqui é perceber que a lei não é só aquele papel que foi votado lá no Congresso. A juridicidade exige que o administrador olhe para o sistema todo. Ele precisa respeitar o que chamamos de bloco de legalidade. Isso significa que hoje, se um juiz for analisar um ato moderno, ele não vai olhar só para o artiguinho da lei. Ele vai analisar aquilo à luz de todos os princípios da moralidade, dos direitos fundamentais e da justiça envolvida. É a diferença enorme entre ler só uma frase solta e ler o livro inteiro para entender o contexto real. Para encerrar nossa análise de hoje, eu quero deixar um poderoso convite à reflexão. Quando a gente junta tudo isso, a supremacia do bem comum, a honestidade estrita, a transparência e a obrigação de dar bons resultados, a gente levanta um muro super sólido contra o autoritarismo e a corrupção. Dominar todos esses princípios que a gente viu não é só ficar decorando regrinha para passar em prova, é compreender a essência de como o Estado deve operar para proteger a sociedade. A grande questão que fica no ar é: será que nós estamos vigiando essas engrenagens de perto o suficiente? Continuem explorando esses conceitos e a gente se vê na próxima explicação.